Ele tem dinheiro, poder e um segredo ardente. Precisa de uma esposa em 3 meses ou perde tudo. Ela tem dívidas, olheiras e um corpo que chama a atenção até quando tenta se esconder. Quando os dois se encaram pela primeira vez, o ar parece parar e o desejo começar. O contrato é frio, mas a tensão entre eles queima como um pecado prestes a acontecer. Esperamos que goste da reviravolta tocante dessa história. O amor irá mostrar a beleza da vida. Se gostar, se inscreva em nosso canal. Lembre de nos contar de onde está assistindo. São Paulo pulsava no ritmo frenético dos carros e arranha-céus. Do último andar do imponente edifício Albuquerque, Caio Rezende observava a cidade como quem contempla um tabuleiro de xadrez. Aos 35 anos, comandava o maior conglomerado empresarial do país, com a frieza calculada de quem nunca permitiu que emoções atrapalhassem suas decisões. Herdeiro de um império construído pelo pai, Augusto Rezende havia triplicado o patrimônio da família em apenas 7 anos no comando. Senhor Rezende, Dr. Mateus Fontes está aqui. A voz da secretária interrompeu seus pensamentos através do interfone. Mande-o entrar. Caio ajustou a gravata italiana de seda e passou a mão pelo cabelo escuro impecavelmente aparado. O advogado entrou carregando uma pasta de couro marrom. Seu semblante preocupado denunciava que não trazia boas notícias. E então? Conseguiu encontrar alguma brecha? Caio perguntou sem rodeios. Infelizmente não, Caio. Revisei o testamento minuciosamente nos últimos dias. A cláusula é clara e irrevogável. Caio respirou fundo, controlando a irritação crescente. A cláusula inesperada no testamento de seu pai havia aparecido como uma bomba durante a leitura oficial, 3 meses atrás. De acordo com o documento, Caio precisava estar casado antes de completar 36 anos. Caso contrário, perderia o controle acionário do Grupo Rezende para o Conselho Administrativo. Seu pai era um homem tradicional, você sabe. Ele acreditava que um homem só está completo quando forma família. Mateus tentou explicar, como se isso tornasse a situação menos absurda. Meu pai era um manipulador. Isso sim. Caio deu um meio sorriso irônico. Mesmo depois de partir, continua tentando controlar minha vida. O advogado abriu a pasta e retirou alguns documentos. Você tem exatamente 3 meses antes do seu aniversário. Se não estiver casado até lá, o controle passará para o conselho. E você conhece Vicente Monteiro? Ele está esperando essa oportunidade há anos. Vicente era o antigo sócio de seu pai e atual presidente do Conselho Administrativo. Um homem ambicioso que nunca escondeu seu desagrado com o estilo de gestão de Caio. 3 meses para encontrar uma esposa. Caio caminhou até a janela, observando a cidade novamente. Que tipo de mulher aceitaria um casamento arranjado nos dias de hoje? Alguém que precise muito de dinheiro, talvez? Sugeriu Mateus. Caio virou-se lentamente, encarando o advogado. Uma ideia começava a se formar em sua mente. Um contrato. Um casamento por contrato, com prazo determinado e cláusulas claras. Exatamente. Não seria o primeiro nem o último casamento por conveniência. Precisamos de alguém discreta, sem escândalos, alguém que entenda exatamente o que está em jogo. E alguém que não tenha nada a perder. Caio completou. Comece a procurar candidatas. Quero um perfil completo de cada uma antes de qualquer abordagem. Do outro lado da cidade, no bairro do Brás, Clara Soares desligava o telefone com lágrimas nos olhos. Mais uma vez, o hospital ligara cobrando o pagamento das parcelas atrasadas do tratamento de sua mãe, Dona Iracema. Há 5 anos, quando a mãe fora diagnosticada com uma doença degenerativa rara, Clara abandonara os estudos de literatura na USP para trabalhar e garantir o tratamento. Aos 24 anos, dividia seu tempo entre 3 empregos: secretária em uma pequena imobiliária pela manhã, professora particular de português à tarde e revisora freelancer de textos à noite. Tudo para garantir a medicação importada e os cuidados que mantinham sua mãe viva. Quem era no telefone, minha filha? Dona Iracema perguntou do pequeno quarto do apartamento de 2 cômodos. Era engano, mãe. Clara forçou um sorriso, entrando no quarto com uma bandeja de chá. Como está se sentindo hoje? Cada dia melhor, graças a você. A senhora de 58 anos, que aparentava muito mais devido à doença, sorriu com dificuldade. Mas estou preocupada com você, Clara. Não descansa nunca, não sai com amigos,
Não namora. A senhora sabe que não tenho tempo para isso agora. Clara ajeitou os travesseiros atrás da mãe. Além disso, quem iria querer namorar alguém que vive correndo de um trabalho para outro? Minha filha, você é linda e inteligente. Qualquer homem teria sorte em tê-la. Clara sorriu, beijando a testa da mãe. Não tinha tempo para pensar em romances. Sua única preocupação era conseguir mais dinheiro para o próximo pagamento do hospital, já que o plano de saúde não cobria todos os procedimentos necessários. Naquele mesmo dia, Clara recebeu uma ligação da imobiliária onde trabalhava. Clara, precisamos que você faça um trabalho extra hoje. A voz de sua chefe, Débora, soou urgente do outro lado da linha. Um cliente importante precisa de uma secretária substituta para uma reunião na Avenida Paulista. Pagamos hora extra, claro. Que horas seria, Débora? Das 7 às 9. Sei que você tem outro trabalho, mas o cliente pagou o triplo da nossa tarifa normal. Seria ótimo para você. Clara hesitou por um momento, pensando nas páginas que deveria revisar naquela noite. Mas o dinheiro extra faria diferença no final do mês. Tudo bem, eu vou. Qual é o endereço? Às 18h45, Clara estava no elevador do edifício Albuquerque, um dos mais luxuosos da Avenida Paulista. Vestia seu único conjunto de blazer e calça social, comprado em uma promoção no ano anterior. Os sapatos de salto médio, um tanto gastos, haviam sido polidos com esmero. Chegou ao andar indicado e se apresentou à recepcionista. Boa noite. Sou Clara Soares, da imobiliária Horizonte. Assim estávamos esperando. Por favor, vá diretamente para a sala de reuniões. É a terceira porta à direita. Clara caminhou pelo corredor de mármore, sentindo-se deslocada em meio ao luxo. Ao abrir a porta da sala de reuniões, encontrou apenas um homem de costas, observando a cidade através da janela panorâmica. Alto, ombros largos, terno impecavelmente cortado. Com licença, ela disse suavemente. Sou Clara Soares, da imobiliária Horizonte. Quando o homem se virou, Clara sentiu o impacto imediato de seus olhos, escuros, penetrantes, analisando-a como se avaliasse uma mercadoria. Reconheceu-o instantaneamente dos jornais e revistas. Caio Rezende, o bilionário implacável que comandava um dos maiores impérios empresariais do Brasil. Senhorita Soares. A voz dele era grave e controlada. Obrigado por vir em cima da hora. É o meu trabalho. Senhor Rezende. Clara respondeu profissionalmente, embora seu coração batesse acelerado pela intimidação que a presença dele causava. Sente-se, por favor. Caio indicou uma cadeira e tomou seu lugar na cabeceira da mesa. Na verdade, não haverá reunião alguma hoje. Clara franziu o senho, confusa. Perdão? Seu nome foi selecionado por minha equipe após uma extensa pesquisa. Caio abriu uma pasta que estava sobre a mesa, revelando o que parecia ser um dossiê completo sobre ela. Clara Soares, 24 anos, formação incompleta em literatura na USP, abandonada para cuidar da mãe doente, Iracema Soares, 58 anos, diagnosticada com esclerose lateral amiotrófica há 5 anos. 3 empregos, sem relacionamentos amorosos conhecidos, sem escândalos, comportamento exemplar. Clara sentiu o sangue gelar. Como aquele homem sabia tanto sobre sua vida? E por quê? Senhor Rezende, não entendo. Tenho uma proposta de negócios para você, senhorita Soares. Caio a interrompeu, inclinando-se ligeiramente para a frente. Uma proposta que poderia resolver todos os seus problemas financeiros e garantir o melhor tratamento possível para sua mãe. Clara apertou a alça da bolsa com força, subitamente consciente do perigo que poderia representar estar sozinha com um homem tão poderoso. Que tipo de proposta? Casamento, Caio disse com a mesma naturalidade com que fecharia qualquer negócio. Um casamento temporário por contrato, com duração de 1 ano. Clara quase riu, certa de que se tratava de alguma piada elaborada. Mas o semblante sério do homem à sua frente confirmava que não havia nenhum humor na proposta. O senhor está louco? Estou sendo pragmático. Caio não se abalou com a reação dela. Preciso me casar em 3 meses, para não perder o controle das minhas empresas. Você precisa de dinheiro para salvar sua mãe. Proponho um acordo mutuamente benéfico. Clara se levantou indignada. O senhor acha que pode comprar tudo e todos? Inclusive uma esposa?
Estou oferecendo 3 milhões de reais e tratamento médico completo para sua mãe nos melhores hospitais do país. Caio permaneceu sentado, impassível. Em troca, você será minha esposa oficialmente por 1 ano. Apenas nos documentos e perante a sociedade. Sem intimidade, sem envolvimento real. O valor mencionado fez Clara cambalear. 3 milhões de reais. Mais dinheiro do que jamais veria em toda a sua vida, trabalhando nos 3 empregos. Dinheiro suficiente para garantir não apenas o tratamento da mãe, mas uma vida digna para ambas depois que tudo acabasse. Por que eu? Ela finalmente conseguiu perguntar. Com todo o seu dinheiro, poderia encontrar dezenas de mulheres dispostas. Porque você não tem nada a perder e tudo a ganhar. Caio levantou-se, aproximando-se dela. E porque, diferente das outras candidatas, você tem algo que considero essencial. Dignidade. Sua ficha é limpa. Seu comportamento é irrepreensível. Você seria a esposa perfeita aos olhos da sociedade e do conselho administrativo. Clara sentiu o perfume caro dele envolvê-la, enquanto ele se aproximava. Um arrepio percorreu sua espinha. Ela hesitou pensando na mãe, nas contas médicas, no futuro incerto. Preciso pensar. Tem até amanhã. Caio estendeu um cartão com seu número pessoal. Se aceitar, começaremos os preparativos imediatamente. O casamento precisa acontecer em no máximo 1 mês. Clara pegou o cartão com dedos trêmulos. Uma última coisa, Caio acrescentou quando ela já estava na porta. Absoluto sigilo sobre a natureza do nosso acordo. Para todos os efeitos, será um romance legítimo. Naquela noite, Clara não conseguiu dormir. Deitada no sofá-cama da pequena sala, revirava a proposta absurda em sua mente. Vender-se em um casamento de mentira parecia errado em todos os níveis. Mas quando olhava para o quarto onde sua mãe dormia, conectada ao aparelho de oxigênio que mal conseguiam pagar, a equação mudava de figura. Pela manhã, com olheiras profundas e o coração pesado, Clara tomou sua decisão. Digitou o número do cartão em seu celular antigo, respirou fundo e apertou o botão de chamada. Senhor Rezende, é Clara Soares. Aceito sua proposta, mas com uma condição adicional. Ela reuniu toda a sua coragem. Não haverá nenhum tipo de intimidade entre nós, nem mesmo um beijo para as câmeras. Nosso relacionamento será estritamente profissional. Do outro lado da linha, Caio sorriu. Mais um negócio fechado com sucesso. Negócio fechado, senhorita Soares. Ou devo dizer, futura senhora Rezende. 2 semanas depois, Clara mal reconhecia sua própria vida. Havia sido transferida para uma suíte na cobertura do Hotel Maxud Plaza, enquanto a assessoria de imprensa de Caio cuidadosamente construía a narrativa do romance relâmpago entre o poderoso empresário e a jovem secretária. Dona Iracema já estava instalada no Hospital Sírio-Libanês, recebendo o melhor tratamento disponível no país. Você está deslumbrante, Patrícia Mendes, que a assessora de imagem contratada por Caio ajustava o vestido de noiva de Clara. Uma criação exclusiva da estilista Fernanda Yamamoto, avaliada em mais de 100 mil reais. Parece um sonho. Clara mal se reconhecia no espelho. O cabelo castanho, antes sempre preso em um coque simples, agora caía em ondas suaves emolduradas por uma tiara delicada de brilhantes. O vestido, com seu corte clássico e elegante, transformava sua silhueta esguia em algo saído de um conto de fadas. O sonho de qualquer mulher. Patrícia sorriu, ajustando o véu. Casar com um dos homens mais ricos e desejados do país. Clara forçou um sorriso. Ninguém além dela, Caio e o advogado Mateus, conheciam a verdadeira natureza do acordo. Para todos os outros, incluindo sua própria mãe, tratava-se de um romance arrebatador que começara quando Caio a conhecera durante uma negociação imobiliária. Lembre-se, Patrícia continuou, hoje haverá dezenas de fotógrafos e jornalistas. Vocês são o casal do momento. Todo o país está falando sobre essa história de amor. História de amor. Clara quase riu da ironia. Em 3 encontros formais que tivera com Caio para acertar os detalhes, ele fora sempre frio e objetivo. O contrato que assinaram no escritório de Mateus era meticuloso. 1 ano de casamento. 3 milhões de reais. 1 milhão adiantado. O restante ao final do contrato. Tratamento integral para a dona Iracema. E uma cláusula de confidencialidade perpétua. Nada de intimidade física,
Nenhum direito sobre os bens de Caio além do valor acordado, obrigação de acompanhá-lo em eventos sociais sempre que solicitado. O casamento seria realizado na Catedral da Sé, no centro de São Paulo, com uma recepção para 500 convidados no Palácio Tangará. Uma demonstração pública do amor que supostamente os unia. E mais importante para Caio, uma prova incontestável para o Conselho Administrativo de que a cláusula do testamento havia sido cumprida. Enquanto isso, no apartamento duplex de Caio, no bairro dos Jardins, o empresário ajustava o smoking italiano feito sob medida. Então, como se sente um homem prestes a se casar? Mateus perguntou, bebericando uma dose de uísque enquanto observava o amigo. Como se estivesse fechando mais um negócio. Caio respondeu secamente. Ela é bonita, pelo menos, Mateus comentou. Vi as fotos que tiramos para a imprensa. Com o cabelo solto e bem vestida, Clara é uma mulher que atrairia olhares em qualquer lugar. Caio lançou um olhar frio para o advogado. Isso é irrelevante. Preciso de uma esposa de fachada, não de uma amante. 1 ano é muito tempo, Caio. Você realmente acha que vai conseguir manter essa farsa sem complicações? Por 3 milhões de reais, ela manterá sua parte no acordo. E eu sempre cumpro minha palavra. Caio verificou o relógio de platina. Está na hora. O helicóptero nos espera no terraço. O casamento foi exatamente como planejado. Grandioso, elegante e amplamente coberto pela imprensa. Clara e Caio sorriram para as câmeras, trocaram alianças e até mesmo compartilharam um beijo casto, o mínimo necessário para validar a cerimônia, embora Clara tivesse protestado inicialmente. Na recepção, dançaram a primeira valsa como marido e mulher sob os olhares atentos dos convidados, a maioria composta por sócios, executivos e figuras influentes da alta sociedade paulistana que Caio precisava impressionar. Você está se saindo muito bem, ele sussurrou enquanto a conduzia pela pista de dança, uma mão firmemente posicionada em sua cintura. Estou apenas cumprindo minha parte no contrato, Clara respondeu em voz baixa, mantendo o sorriso artificial nos lábios, assim como você. Por um instante, algo parecido com admiração passou pelos olhos de Caio. A maioria das mulheres que conhecera tentaria seduzi-lo, aproveitando a proximidade e a ocasião. Clara, ao contrário, mantinha uma distância emocional que ele não esperava. Ao final da festa, quando o último convidado se retirou, veio o momento que Clara mais temia: a ida para a nova casa. Caio havia comprado uma mansão no condomínio Alphaville, nos arredores de São Paulo, especialmente para o casal. Uma propriedade de 3.000 metros quadrados com piscina, jardins exuberantes e uma equipe de funcionários que incluía motorista, governanta, cozinheira e jardineiros. Seus pertences já foram transferidos para a casa. Caio informou enquanto entravam na limusine que os levaria ao novo lar. Seu quarto fica na ala leste, o meu na oeste. Teremos privacidade suficiente. Clara assentiu, aliviada ao confirmar que teriam quartos separados. E minha mãe continuará no Sírio-Libanês até que os médicos autorizem sua alta. Depois, se quiser, ela pode morar conosco. Há um quarto adaptado especialmente para suas necessidades. Clara sentiu uma pontada de gratidão, rapidamente sufocada pelo lembrete de que tudo aquilo era apenas um acordo comercial. A mansão era ainda mais impressionante do que Clara imaginara. Um mordomo os recebeu na porta junto com a governanta, uma senhora de meia-idade chamada Helena. Bem-vindos, senhor e senhora Rezende. O mordomo fez uma pequena reverência. Senhora Rezende. O novo sobrenome ainda soava estranho aos ouvidos de Clara. Helena mostrará suas acomodações, Caio informou, já afrouxando a gravata. Amanhã conversaremos sobre a agenda social das próximas semanas. Sem mais palavras, ele seguiu para sua ala da casa, deixando Clara com a governanta. Por aqui, senhora. Helena sorriu gentilmente, conduzindo-a por um corredor adornado com obras de arte que provavelmente valiam mais que tudo o que Clara já possuíra na vida. O quarto era, na verdade, uma suíte completa com closet, banheiro de mármore e uma pequena sala de estar privativa. A decoração em tons de azul e branco era elegante, sem ser ostensiva. O Sr. Rezende mencionou que gosta de literatura. Helena comentou.
abrindo uma porta que revelava uma pequena biblioteca anexa ao quarto. Mandou instalar esta biblioteca pessoal para a senhora. Clara sentiu as lágrimas virem aos olhos ao ver as estantes repletas de clássicos e obras contemporâneas. Como Caio sabia de sua paixão por livros, seria apenas parte da pesquisa que fizera sobre ela, ou havia genuíno interesse em agradá-la? Obrigada, Helena. Está tudo perfeito, Clara conseguiu dizer, emocionada apesar de si mesma. O café da manhã é servido às 7h30, mas a senhora pode solicitar o horário que preferir. O Sr. Rezende geralmente sai cedo para o escritório. Helena informou antes de se retirar. Sozinha, Clara finalmente permitiu que as lágrimas rolassem. Chorou pela estranheza de sua situação, pelo alívio de saber que sua mãe estava recebendo o melhor tratamento, pela sensação de vazio que acompanhava toda aquela riqueza. O que estava fazendo com sua vida, vendendo-se por dinheiro, mesmo que sem envolvimento físico, era algo que jamais imaginou para si. Nas semanas seguintes, Caio e Clara raramente se encontravam. Ele saía antes do amanhecer e voltava tarde da noite, muitas vezes quando ela já estava recolhida. Os poucos jantares que compartilhavam eram silenciosos e formais, com conversas limitadas a eventos sociais que precisavam comparecer, ou notícias sobre o estado de saúde de Dona Iracema. Para o mundo exterior, eram o casal perfeito. Nas raras aparições públicas, sorriam, trocavam olhares que simulavam cumplicidade e até mesmo gestos contidos de afeto. Uma mão sobre a outra, um braço ao redor da cintura. Clara surpreendeu-se com sua própria capacidade de atuar. Um mês após o casamento, Clara visitava sua mãe no hospital quando foi abordada por uma mulher, elegante na casa dos 30 anos. Então, você é a nova senhora Rezende. A mulher a avaliou, de cima a baixo com um sorriso que não alcançava os olhos. Vanessa Prado, prazer em conhecê-la, e finalmente. Clara imediatamente reconheceu o nome. Vanessa era uma socialite, frequentemente fotografada ao lado de empresários influentes. Segundo as revistas de fofoca, havia sido a affaire de Caio por quase um ano, até poucos meses antes do casamento relâmpago. O prazer é meu, Clara respondeu educadamente, embora sentisse o tom de ameaça velada. Impressionante como Caio se apaixonou tão rapidamente por você. Vanessa inclinou a cabeça, seu perfume caro dominando o ambiente, especialmente considerando que estávamos praticamente noivos há menos de 3 meses. Clara manteve a compostura. As coisas nem sempre são como parecem na imprensa, não é mesmo? Mas eu conheço Caio muito bem. Intimamente bem. Vanessa tocou o braço de Clara, aproximando-se. Incluindo seus gostos especiais. Sabe do que estou falando, não é? Clara sentiu o rosto esquentar, mas não demonstrou reação. Se me dá licença, minha mãe está me esperando. Claro, Vanessa sorriu vitoriosa ao perceber o desconforto de Clara. Apenas um conselho de mulher para mulher. Aproveite enquanto durar. Caio se entedia facilmente. Aquela noite, durante o jantar, Clara não conseguiu conter a curiosidade. Encontrei Vanessa Prado hoje no hospital. Caio levantou os olhos do prato, sua expressão endurecendo sutilmente. E o que ela queria? Aparentemente marcar território. Clara respondeu bebendo um gole de vinho. Mencionou algo sobre vocês estarem quase noivos há alguns meses. Vanessa vive em um mundo de fantasia. Caio cortou um pedaço de carne com precisão cirúrgica. Tivemos um relacionamento casual que terminou há muito tempo. Ela não parece ter superado. Não é problema nosso. Caio pousou os talheres. Lembre-se de quem você é agora. A senhora Rezende não se preocupa com ex-namoradas do marido. A senhora Rezende de mentira. Clara corrigiu, sentindo uma irritação inesperada. Não precisa fingir quando estamos sozinhos. Algo mudou no olhar de Caio. Uma breve vulnerabilidade rapidamente mascarada. Tem razão. Perdão pela confusão momentânea. O silêncio voltou a reinar entre eles, mais pesado do que nunca. 2 semanas depois, Clara foi surpreendida ao encontrar Caio em casa antes do jantar, sentado ao piano de cauda na sala de música, um cômodo que ela nem sabia que existia na mansão. Parou na porta, ouvindo a melodia intensa, que ele executava com habilidade surpreendente. Seus dedos deslizavam pelas teclas com a mesma precisão com que conduzia seus negócios. Mas havia algo diferente. Emoção. A música era carregada de sentimento,
algo que Clara jamais associaria ao frio executivo. Quando a última nota se extinguiu, ela não conseguiu conter um suspiro audível. Caio virou-se, claramente desconfortável por ter sido flagrado em um momento íntimo. Não sabia que estava aí. Não sabia que você tocava, Clara respondeu, ainda impressionada. E toca muito bem. Uma habilidade inútil que meu pai insistiu que eu aprendesse. Ele fechou a tampa do piano abruptamente. Tolice sentimental. Não me pareceu uma tolice. Clara se aproximou. Que peça era aquela? Nada importante. Caio levantou-se. Uma composição própria que faço quando preciso espairecer. Clara sentiu-se subitamente curiosa sobre esse lado desconhecido de seu marido de fachada. Você compõe? Às vezes. Caio parecia ansioso para encerrar o assunto. Tenho uma reunião importante amanhã cedo. Não me espere para o jantar. Quando ele passou por ela em direção à porta, Clara notou algo diferente em seu semblante. Uma vulnerabilidade que jamais havia vislumbrado antes. Por um breve momento, Caio não era o executivo implacável, o homem que a comprara com um contrato. Era apenas um homem com sentimentos escondidos, sob camadas de autocontrole. Naquela noite, deitada em sua cama, Clara percebeu que o acordo que fizeram começava a se complicar. Não pelo que estava no contrato, mas pelo que não estava. A possibilidade de que, por trás das máscaras sociais, pudesse haver pessoas reais lutando para se conectar. Na manhã seguinte, uma ligação do hospital mudou tudo. O estado de saúde de Dona Iracema havia se agravado repentinamente, exigindo uma intervenção de emergência. Clara correu para o Sírio-Libanês, o coração apertado pelo medo de perder a única pessoa que verdadeiramente amava. Horas se passaram na sala de espera. A cirurgia delicada se estendia além do previsto. Quando Clara já estava à beira de um colapso nervoso, sentiu uma mão firme em seu ombro. Virou-se e encontrou Caio, ainda vestindo o terno de trabalho, o semblante sério, mas os olhos estranhamente gentis. Como ela está? Ainda em cirurgia, Clara respondeu, a voz embargada. Não sei o que fazer se ela... Ela vai ficar bem. Caio a interrompeu sentando-se ao seu lado. Os melhores médicos do país estão cuidando dela. Clara não conseguiu mais conter as lágrimas. Para sua surpresa, Caio a envolveu em um abraço desajeitado, como se não estivesse acostumado a oferecer conforto físico. Por que você veio? Ela perguntou entre soluços. Helena me ligou contando o que aconteceu. Caio respondeu simplesmente. Achei que não deveria estar sozinha. Aquele gesto, tão inesperado quanto aparentemente genuíno, criou uma primeira rachadura no muro que Clara havia construído entre eles. Talvez, pensou enquanto se permitia ser amparada por aqueles braços fortes, houvesse mais em Caio Rezende do que o contrato deixava transparecer. 3 meses se passaram desde a cirurgia de emergência de Dona Iracema. Contra todas as expectativas médicas, ela se recuperara e agora ocupava o quarto adaptado na mansão de Alphaville. A convivência entre Clara e Caio havia adquirido uma rotina quase doméstica, ainda distante, ainda contratual, mas pontuada por pequenos momentos que nenhum dos dois sabia como classificar. A senhora Rezende está no jardim. Senhor, Helena informou quando Caio chegou mais cedo do escritório naquela tarde de sexta-feira. Ele a encontrou sentada em um banco de pedra sob uma jabuticabeira frondosa, lendo um dos romances de sua biblioteca particular. O vestido simples de algodão e os cabelos soltos ao vento a faziam parecer mais jovem, mais leve, como se o peso do acordo que os unia momentaneamente se dissipasse sob a luz dourada do fim de tarde. Interrompo? Caio perguntou, mantendo-se a uma distância segura. Clara ergueu os olhos do livro, surpresa. Não sabia que estava em casa. Saí mais cedo. Ele sentou-se no banco ao lado dela, deixando um espaço respeitoso entre eles. Como está sua mãe? Melhor a cada dia. Os médicos estão impressionados com a recuperação. Clara fechou o livro, marcando a página com o dedo. Obrigada novamente por tudo que tem feito por ela. É parte do nosso acordo. Não, não é. Clara o corrigiu suavemente. O acordo previa o tratamento básico. Você foi além, contratando especialistas internacionais, equipamentos de última geração. Isso não estava no contrato. Caio desviou o olhar, subitamente interessado nas flores do jardim. Apenas quis garantir que ela recebesse o melhor atendimento.
Um silêncio confortável se estabeleceu entre eles. Era estranho como, aos poucos, a tensão inicial havia se transformado em algo difícil de nomear. Não exatamente amizade, mas uma espécie de respeito mútuo que crescia discretamente. Recebi um convite para o jantar beneficente da Fundação Esperança no próximo fim de semana. Caio finalmente quebrou o silêncio. Será um evento importante, com a presença de vários membros do conselho. Precisamos comparecer juntos. Claro, faz parte do acordo. Clara respondeu automaticamente. Na verdade, Caio hesitou, algo raro em seu comportamento sempre assertivo. Gostaria de te levar para escolher um vestido adequado. Minha imagem pública tem melhorado significativamente desde nosso casamento. As pessoas parecem ver algo diferente em mim agora. Clara não pôde conter um pequeno sorriso. O temido Caio Rezende, humanizado pelo amor. Para sua surpresa, ele não respondeu com a habitual frieza. Em vez disso, um leve rubor coloriu suas faces. Algo assim. Ele se levantou abruptamente. Amanhã às 10h, podemos ir a Oscar Freire. Estarei pronta. Clara o observou se afastar, intrigada pela mudança sutil em seu comportamento. No dia seguinte, pela primeira vez desde o casamento, passaram horas juntos, sem a obrigação de manter aparências para terceiros. Clara experimentou vestidos em boutiques exclusivas, enquanto Caio esperava pacientemente, oferecendo opiniões quando solicitado. Para qualquer observador, pareciam apenas um casal apaixonado em um sábado de compras. Vestido escolhido, um modelo verde esmeralda que realçava o tom dourado dos olhos de Clara. Custou mais do que ela ganharia em um ano nos 3 empregos anteriores. Quando questionou o valor absurdo, Caio simplesmente deu de ombros. Minha esposa precisa estar à altura do evento, ele disse, como se isso encerrasse a questão. Após as compras, ele a surpreendeu com um convite para almoçar em um pequeno restaurante italiano, longe dos holofotes e dos lugares badalados que costumavam frequentar para serem vistos. Não precisamos ser fotografados aqui, Clara comentou enquanto saboreava seu risoto. Às vezes é bom não precisar. Representar. Caio respondeu bebericando seu vinho tinto. Depois de um momento de hesitação, acrescentou. Você gostaria de saber como conheci seu prato favorito? Clara inclinou a cabeça curiosa. Como sabia que risoto de fungo é meu preferido? Da mesma forma que soube sobre sua paixão por literatura, Caio sorriu levemente. A pesquisa que fizemos sobre você foi bastante completa. Isso deveria me assustar, mas por algum motivo já não me incomoda tanto, Clara admitiu. O que mais você sabe sobre mim que eu não contei, não é? Sei que você escrevia poesia na faculdade, que ganhou um concurso literário aos 17 anos, que sonhava em ser professora de literatura em uma universidade pública. Clara sentiu o coração apertar. Sonhos abandonados pela necessidade, lembranças de um passado que parecia pertencer a outra pessoa. E você? Ela ousou perguntar. O que sonhava ser antes de se tornar o herdeiro do Império Rezende? A pergunta pareceu pegá-lo de surpresa. Por um momento, a máscara do empresário implacável caiu, revelando o homem por trás do mito. Pianista, ele admitiu quase em um sussurro. Queria estudar no Conservatório de Viena. Meu pai considerava a música um hobby de pessoas sem ambição real. Por isso, toca às escondidas? Caio assentiu, revelando uma vulnerabilidade que Clara jamais imaginara. É a única coisa que faço sem pensar em lucros, estratégias ou consequências. Naquele almoço, descobriram mais um sobre o outro do que em 3 meses de casamento. E quando ele a deixou em casa, antes de retornar ao escritório para uma reunião de emergência, algo havia mudado entre eles, uma pequena ponte sobre o abismo que os separava. O jantar beneficente da Fundação Esperança foi o evento social do ano. O casal Rezende chegou em uma limusine. Ele impecável em seu smoking, ela deslumbrante no vestido verde, que, como Caio previra, chamou a atenção de todos os presentes. Estão todos olhando para você, ele sussurrou, conduzindo-a pelo salão com a mão firmemente posicionada em sua cintura. Estão olhando para nós, Clara corrigiu. O casal sensação do momento. Vicente Monteiro, o presidente do Conselho Administrativo e antigo rival de Caio, aproximou-se com um sorriso que não alcançava os olhos. Caio.
E a encantadora senhora Rezende. Vicente beijou a mão de Clara com uma formalidade exagerada. Devo admitir que perdemos a aposta no conselho. Ninguém acreditava que você realmente se casaria por amor antes do prazo. Clara sentiu Caio enrijecer ao seu lado. Que bom que pudemos surpreendê-los, Vicente. Ela respondeu com um sorriso calculado. Às vezes a vida nos apresenta presentes inesperados. Sem dúvida, Vicente estudou-a com interesse renovado. Sabe, querida, conheço Caio desde que ele era um garoto rebelde, que só queria tocar piano. Quem diria que aquele menino se transformaria nesse homem de negócios impiedoso? E agora, um marido apaixonado. Clara percebeu a tensão crescente de Caio e, num impulso, entrelaçou seus dedos aos dele. As pessoas mudam, Sr. Monteiro, especialmente quando encontram algo ou alguém que vale mais que o poder. Vicente ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso pela resposta. Com uma inclinação respeitosa de cabeça, afastou-se para cumprimentar outros convidados. Obrigado, Caio murmurou. Vicente sempre tenta me provocar. Percebi. Clara manteve os dedos entrelaçados aos dele, mesmo sem a necessidade de continuar a encenação. O que ele quis dizer sobre você ser um garoto rebelde que só queria tocar piano? Um leve sorriso nostálgico surgiu no rosto de Caio. História para outro momento. Venha, precisamos circular. A noite transcorreu com perfeição. Clara e Caio dançaram, conversaram com importantes figuras da sociedade paulistana e, para todos os presentes, pareciam genuinamente apaixonados. Quando retornaram para casa, nas primeiras horas da madrugada, um silêncio confortável os envolvia no banco traseiro da limusine. Você foi brilhante esta noite, Caio disse finalmente, olhando pela janela para as luzes da cidade. Até Vicente pareceu acreditar. Talvez porque por alguns momentos eu também acreditei. As palavras escaparam antes que Clara pudesse contê-las, potencializadas pelo champanhe que bebera durante a festa. Caio virou-se para encará-la, seus olhos escuros estudando-a com uma intensidade desconcertante. Por um instante, Clara pensou que ele se aproximaria. Em vez disso, recuou levemente. Não confunda a encenação com a realidade, Clara. Sua voz voltou ao tom frio e calculado. Seria perigoso para nós dois. O restante da viagem transcorreu em silêncio, a barreira invisível novamente erguida entre eles. Dias depois, um convite inesperado chegou à mansão. A Revista Empresarial do Brasil queria fazer uma reportagem especial sobre o poder do amor, como o casamento transformou Caio Rezende, e solicitava uma entrevista exclusiva com o casal em sua residência. É uma oportunidade perfeita para solidificar nossa imagem pública. Mateus opinou durante uma reunião estratégica na biblioteca da mansão, especialmente com o conselho observando cada movimento de vocês. Parece arriscado. Clara manifestou-se preocupada. Jornalistas dentro da nossa casa, fazendo perguntas pessoais? Pelo contrário, Caio interveio. É uma chance de controlar a narrativa. Mostraremos exatamente o que queremos que vejam. A entrevista foi agendada para a semana seguinte. Nos dias que antecederam, Clara e Caio ensaiaram respostas, criaram histórias sobre como se conheceram e se apaixonaram, memorizaram detalhes um do outro para parecer um casal genuíno. Cor favorita? Clara testava Caio na noite anterior à entrevista. Azul marinho. A sua é verde, como o vestido que usou na Fundação Esperança. Ele respondeu prontamente. Comida favorita? Sua filé ao ponto com redução de vinho. Minha risoto de funghi. Clara continuou o jogo. Primeiro encontro? Depois da reunião na imobiliária, te convidei para um café no Octávio Café. Você estava relutante, mas aceitou. Conversamos por 3 horas sobre literatura e música. Primeiro beijo? Caio hesitou. Não criamos essa parte da história. Precisamos. É uma pergunta óbvia. Clara pensou por um momento. Que tal? Na porta da minha casa após nosso terceiro encontro. Estava chovendo levemente, você me emprestou seu casaco. Parece convincente. Caio a estudou com curiosidade. Você tem talento para criar essas histórias. Anos lendo ficção, Clara deu de ombros. Quando nos apaixonamos? A pergunta pairou no ar, carregada de um peso inesperado. Caio levantou-se, caminhando até a janela da biblioteca.
Eu percebi que estava apaixonado quando te ouvi falar sobre sua mãe. Ele disse após um longo silêncio, de costas para ela. A forma como você sacrificou tudo por ela me fez ver que existem coisas mais importantes que poder e dinheiro. Clara prendeu a respiração, impressionada com a sinceridade que ele imprimia à história fictícia. E ela hesitou. Eu percebi quando te ouvi tocar piano. Vi o homem por trás do empresário. Quando Caio se virou, seus olhares se encontraram com uma intensidade perturbadora. Por um momento, a linha entre a encenação e a realidade pareceu perigosamente tênue. A jornalista Márcia Leão chegou pontualmente às 10 horas da manhã seguinte, acompanhada por um fotógrafo. A entrevista começou na sala de estar e depois se estendeu pelos jardins e outros ambientes da casa, incluindo o escritório de Caio e a biblioteca pessoal de Clara. Vocês se importariam de mostrar o quarto do casal? Márcia perguntou com um sorriso calculado. Os leitores adoram esse toque de intimidade. Clara e Caio trocaram um olhar rápido. Haviam previsto essa possibilidade e, por isso, transformaram o quarto principal em um cenário de falsa intimidade conjugal, com roupas de ambos estrategicamente dispostas, objetos pessoais compartilhados e até mesmo uma única escova de dentes no banheiro. Por aqui. Caio guiou a jornalista pelo corredor, sua mão firmemente posicionada nas costas de Clara, num gesto de intimidade que já começava a parecer natural. O quarto impressionou a jornalista com sua elegância discreta. Na mesa de cabeceira de Clara, livros de poesia brasileira. Na de Caio, partituras e uma foto emoldurada do casal no dia do casamento. Que lindo piano, Márcia comentou, notando o instrumento no canto do quarto. Você toca, Caio? Às vezes, ele respondeu trocando um olhar cúmplice com Clara. Geralmente de madrugada quando a inspiração surge. Clara não se incomoda? Na verdade, Clara interveio sorrindo. Adoro acordar com o som do piano. É como ter uma serenata particular. A mentira saiu tão naturalmente que por um momento Clara quase acreditou ser verdade. Caio nunca tocava para ela, mantendo sua paixão musical como algo estritamente privado. Após mais algumas perguntas, a jornalista fez o pedido que ambos secretamente temiam. Poderia tocar algo para nós, Caio? Seria um momento perfeito para nossas fotos. O empresário hesitou, visivelmente desconfortável. Música era seu refúgio pessoal, não algo que compartilhava por exibição. Vamos, amor. Clara o encorajou, usando o termo carinhoso pela primeira vez. Toque aquela melodia que compôs para mim. Não existia tal melodia, é claro, mas o desafio nos olhos de Clara parecia ter despertado algo em Caio. Ele sentou-se ao piano, ajustou a postura e, após um momento de hesitação, começou a tocar. A melodia que surgiu era de uma beleza arrebatadora, suave no início, crescendo em complexidade e intensidade. Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo profundamente íntimo naquela música, como se Caio estivesse expondo uma parte de sua alma que jamais compartilhara antes. Quando a última nota se extinguiu, o silêncio que se seguiu era quase reverente. A jornalista parecia genuinamente emocionada. O fotógrafo havia baixado a câmera, capturado pelo momento. Isso foi... Márcia tentou encontrar as palavras. Extraordinário. Qual é o nome dessa peça? Caio levantou os olhos do piano, encontrando o olhar de Clara. Primeira visão. A resposta enviou uma onda de calor inexplicável pelo corpo de Clara. Por um momento insano, desejou que a música realmente tivesse sido composta para ela. Após a partida da jornalista e do fotógrafo, um silêncio estranho se instalou entre eles. Você nunca tinha tocado essa música antes, Clara finalmente disse, enquanto arrumavam o quarto para devolvê-lo às suas condições normais. Acabei de compô-la, Caio admitiu, evitando seu olhar. Na hora. É linda. Clara hesitou antes de perguntar. O nome tem algum significado? Caio dobrou metodicamente as roupas que haviam espalhado para criar a ilusão de vida compartilhada. Foi inspirada na primeira vez que te vi realmente. Não a secretária da imobiliária. Mas você, Clara. Aquela tarde no jardim lendo sob a jabuticabeira. A confissão a deixou sem palavras. Antes que pudesse responder, o celular de Caio tocou. Uma emergência no escritório exigia sua presença imediata. Preciso ir.
Ele disse, já recompondo sua máscara de empresário. Bom trabalho hoje. A reportagem será excelente para nossa imagem. E assim o momento de vulnerabilidade passou, deixando Clara com mais perguntas do que respostas sobre o homem com quem dividia uma vida de aparências. Naquela noite, sozinha em seu quarto real na ala leste, Clara não conseguia parar de pensar na música, no olhar de Caio, no calor que sentira quando seus dedos acidentalmente se tocaram ao arrumarem juntos a cama do quarto cenográfico. O que estava acontecendo com ela? Estaria confundindo a encenação com sentimentos reais, exatamente como Caio a advertira para não fazer? Ou haveria algo mais crescendo entre eles? Algo que nenhum contrato poderia prever ou controlar? Se estiver gostando, comente qual a sua opinião sobre o romance do nosso casal. Quando finalmente adormeceu, sonhou com a melodia do piano e com mãos fortes que a envolviam em uma dança sem fim. A matéria da Revista Empresarial do Brasil foi um sucesso absoluto. O poder transformador do amor. Como Clara Soares humanizou o Império Resende, estampava a capa, acompanhada por uma foto do casal no jardim da mansão. Clara sorrindo suavemente, enquanto Caio a observava com o que parecia ser genuína adoração. A reportagem de 10 páginas incluía fotos do casamento, do quarto do casal, e o destaque especial Caio ao piano com Clara sentada ao seu lado, ambos envoltos em uma intimidade que parecia transcender a encenação. Após a publicação, as ações do Grupo Resende subiram significativamente. A imagem pública de Caio nunca estivera tão positiva, e o Conselho Administrativo finalmente parecia convencido da legitimidade do casamento. Você deveria considerar uma carreira em relações públicas, Mateus comentou, folheando a revista durante um café da manhã na mansão. Essa história de amor convenceu até a mim que sei a verdade. Clara sorriu sem graça, evitando o olhar de Caio do outro lado da mesa. Nas últimas semanas, algo havia mudado entre eles. Pequenos gestos, uma mão estendida para ajudá-la a descer do carro, um livro raro de poesia deixado sobre sua cama. Jantares compartilhados sem a necessidade de manter aparências para funcionários. Preciso de você em Paraty na próxima semana, Caio anunciou, surpreendendo tanto Clara quanto Mateus. Tenho uma conferência de negócios importante e Vicente Monteiro estará lá. Seria estranho não levar minha esposa. Paraty, Clara repetiu intrigada. A cidade histórica no litoral entre Rio de Janeiro e São Paulo era conhecida por sua arquitetura colonial preservada, praias paradisíacas e ambiente romântico. 3 dias. O hotel já está reservado. Caio continuou mantendo o tom profissional. Levarei Mateus e parte da equipe jurídica para finalizar a aquisição da construtora Atlântica. Mas e minha mãe? Clara questionou preocupada. Helena ficará com ela. E contratei uma enfermeira adicional para o período. Caio respondeu já prevendo sua preocupação. Também disponibilizei o helicóptero da empresa caso haja qualquer emergência. A atenção aos detalhes e a preocupação genuína com o bem-estar de Dona Iracema tocaram Clara profundamente. Cada vez mais, Caio demonstrava pequenas considerações que não faziam parte do contrato, gestos que pareciam vir do homem por trás da máscara do empresário implacável. Paraty recebeu o casal Resende com um pôr-do-sol magnífico. A pousada exclusiva, situada em uma península privativa com vista para o mar, oferecia suítes independentes, conectadas por trilhas de pedra, em meio à exuberante vegetação da Mata Atlântica. É deslumbrante. Clara suspirou ao contemplar a vista da varanda de sua suíte. O mar cintilava sob os últimos raios de sol, enquanto pequenos barcos coloridos pontilhavam a baía. Pensei que você gostaria, Caio comentou, parecendo genuinamente satisfeito com sua reação. A conferência começa amanhã às 9 horas, mas temos a noite livre. Gostaria de conhecer o centro histórico? Clara assentiu, entusiasmada. Raramente tinha oportunidades de turismo, e Paraty sempre estivera em sua lista de lugares para conhecer. Enquanto se preparava para o passeio, notou que a equipe havia descarregado apenas uma mala em sua suíte, a dela. Onde está sua bagagem? Perguntou quando Caio voltou para buscá-la. Em minha suíte do outro lado do jardim, ele respondeu casualmente. Achei que preferiria privacidade. O gesto de consideração a surpreendeu,
Mesmo em uma viagem onde certamente ninguém questionaria um casal recém-casado compartilhando acomodações, Caio mantinha sua palavra quanto ao acordo original. Clara sentiu uma estranha mistura de alívio e desapontamento. O centro histórico de Paraty, com suas ruas de pedra iluminadas por lampiões e casarões coloniais, transformados em charmosas lojas e restaurantes, criava uma atmosfera quase mágica. Clara e Caio caminhavam lado a lado, ocasionalmente sendo reconhecidos por outros turistas que pediam fotos com o famoso empresário e sua jovem esposa. Como se sente sendo uma celebridade? Caio perguntou enquanto saboreavam um sorvete artesanal, sentados em um banco na praça central. Estranha, Clara riu. Nunca imaginei que um dia pessoas me parariam na rua para tirar fotos. Você se adaptou bem a essa vida, Caio observou, estudando-a com um interesse que ia além da avaliação profissional. Muitos desmoronariam sob a pressão da exposição pública. Talvez porque nunca esqueci quem realmente sou, ela respondeu honestamente. Toda essa vida luxuosa, as câmeras, os eventos, sei que é temporário, um papel que estou interpretando. Algo sombrio passou pelo olhar de Caio. Temporário, ele repetiu, como se testasse o peso da palavra. Nosso contrato termina em 7 meses. A menção ao fim inevitável do acordo trouxe uma tensão inesperada. Clara percebeu que havia semanas não pensava no término do contrato, no dia em que voltaria para sua vida anterior, quando deixaria de ser a senhora Rezende. E então voltarei a ser apenas Clara Soares, ela disse, tentando manter a voz leve, embora sentisse um inexplicável aperto no peito. Caio não respondeu imediatamente. Em vez disso, estendeu a mão para limpar um resquício de sorvete no canto da boca dela. Um gesto íntimo que fez o coração de Clara acelerar. Vamos voltar? Amanhã será um longo dia, ele finalmente disse, o momento de vulnerabilidade passando rápido como uma nuvem de verão. Na manhã seguinte, enquanto Caio participava da conferência, Clara explorou as praias próximas à pousada. Caminhando descalça pela areia, tentava organizar os pensamentos e sentimentos confusos que começavam a surgir em relação ao seu marido de fachada. Estava tão distraída que não notou a presença de outra pessoa até ouvir uma voz familiar. A jovem esposa abandonada já no primeiro dia de viagem? Tsk, tsk. Caio deveria saber melhor. Clara virou-se para encontrar Vanessa Prado, deslumbrante em um biquíni minúsculo, óculos escuros de grife e um ar de superioridade que nem a brisa marinha conseguia dissipar. Vanessa. Que surpresa! Clara forçou um sorriso educado. Também está participando da conferência? Querida, eu nunca misturo negócios com prazer. A socialite riu ajustando o chapéu de palha. Estou hospedada no iate de um amigo na Bahia. Vi você sozinha e pensei em oferecer companhia. Clara duvidava da sinceridade daquela oferta, mas manteve a compostura. É muito gentil, mas estou aproveitando um momento para refletir. Sobre como seu casamento é uma farsa, Vanessa lançou a bomba sem qualquer aviso. Seu sorriso agora afiado como uma navalha. Clara sentiu o sangue gelar nas veias. Mais anos de cuidar da mãe doente haviam lhe ensinado a manter a calma em situações extremas. Não sei do que você está falando. Respondeu com uma tranquilidade que não sentia. Por favor. Vanessa revirou os olhos aproximando-se. Caio e eu estávamos juntos até 3 meses antes do seu romance relâmpago. Conheço-o bem demais para acreditar nessa história de amor à primeira vista. E tenho amigos no cartório onde o testamento do velho Rezende foi registrado. Clara manteve-se impassível, embora seu coração batesse descontroladamente. Se você tem algo a dizer, Vanessa, diga claramente. Sei sobre a cláusula. Sei que Caio precisava se casar ou perderia tudo. A socialite sorriu vitoriosamente. O que não entendo é por que escolheu você, uma ninguém, quando poderia ter feito um acordo comigo. Talvez porque ele preferiu alguém que não estivesse interessada apenas em seu dinheiro. Clara respondeu com uma calma que surpreendeu a si mesma. Vanessa riu, um som áspero e sem humor. E você não está? Os 3 milhões de reais no contrato pré-nupcial não tem nada a ver com sua decisão. Clara empalideceu. Como Vanessa sabia sobre o valor exato, o contrato era sigiloso, conhecido apenas por ela, Caio e Mateus. Vejo que acertei,
Vanessa continuou saboreando o momento. Uma proposta. Tenho evidências suficientes para expor essa farsa na imprensa. O conselho adoraria saber que foram enganados. Mas estou disposta a manter silêncio por, digamos, 1 milhão. Você está me chantageando. Estou oferecendo uma saída elegante. Pense nisso como um seguro. Vanessa ajustou os óculos escuros. Tenho certeza que Caio não gostaria de ver seu precioso império desmoronar por causa de um escândalo. Antes que Clara pudesse responder, uma voz masculina interrompeu a conversa. Senhora Rezende, o senhor Caio está procurando por você. Era Paulo, o motorista e segurança pessoal de Caio. Seu semblante sério não revelava se havia ouvido a conversa. Obrigada, Paulo. Estou indo. Clara respondeu, grata pela interrupção. Para Vanessa, acrescentou. Foi um prazer revê-la. Pense na minha oferta, a socialite murmurou enquanto Clara se afastava. Estarei no iate até domingo. Clara caminhou apressadamente pela praia, a mente em turbilhão. Deveria contar a Caio sobre a ameaça? Como Vanessa descobrira detalhes tão específicos do contrato? Encontrou Caio na varanda de sua suíte, trabalhando em um laptop. Ao vê-la, ele fechou o computador e levantou-se. Paulo a encontrou. Ótimo. Ele sorriu, mas o sorriso desapareceu ao notar sua expressão. Aconteceu alguma coisa? Clara hesitou. Estavam finalmente construindo algo parecido com confiança. Contar sobre Vanessa significaria trazer problemas para um momento que deveria ser dedicado a negócios importantes. Nada sério. Ela forçou um sorriso. Apenas cansada do sol. Encontrei Vanessa Prado na praia. Vanessa está aqui? O semblante de Caio endureceu. O que ela queria? Apenas conversar. Clara desviou o olhar. Como foi a conferência hoje? Caio claramente percebeu a evasiva, mas não insistiu. Produtiva. A negociação com a construtora Atlântica está quase finalizada. Amanhã teremos o jantar oficial com todos os executivos e suas esposas. Preciso de algo especial para usar. Já cuidei disso. Caio apontou para uma caixa elegante sobre a mesa. Espero que goste. Clara abriu a caixa para encontrar um vestido de seda azul noite, com delicados bordados prateados que lembravam constelações. Era absolutamente deslumbrante e, de alguma forma, combinava perfeitamente com seu estilo pessoal, elegante sem ser ostensivo. É lindo, ela sussurrou, tocando o tecido macio. Azul como o céu noturno de Paraty, Caio comentou suavemente. Combinará com seus olhos. O cuidado na escolha, tão pessoal e atencioso, fez algo se agitar no peito de Clara. Cada vez mais, Caio demonstrava conhecê-la de formas que iam além do dossiê inicial que reunira sobre ela. Obrigada, ela disse simplesmente, incapaz de expressar a confusão de emoções que a dominava. O jantar na noite seguinte foi realizado em um casarão colonial restaurado no centro histórico. Executivos da construtora Atlântica e do grupo Rezende, acompanhados de suas esposas, conversavam animadamente enquanto garçons serviam pratos elaborados da culinária caiçara contemporânea. Clara, usando o vestido que Caio lhe dera, atraía olhares admirados. Ao seu lado, o empresário mantinha uma mão possessiva em sua cintura, ocasionalmente inclinando-se para sussurrar comentários sobre os presentes. Quem era importante, quem tinha influência, quem representava um aliado potencial. Vicente Monteiro observava o casal do outro lado da mesa, seu olhar astuto não perdendo nenhum detalhe da interação entre eles. Devo admitir, Caio, que você e sua esposa formam um casal admirável, comentou durante a sobremesa. Quase me fazem acreditar no poder transformador do amor. O tom irônico não passou despercebido. Clara sentiu Caio enrijecer ao seu lado. O amor transforma, Vicente. Ela interveio suavemente, mas a transformação verdadeira vem de dentro. Caio sempre foi mais que apenas um homem de negócios implacável. Eu apenas o ajudei a mostrar ao mundo o homem que conheci. Sua resposta espontânea, não ensaiada, surpreendeu até a ela mesma. Mais surpreendente ainda, foi a mão de Caio encontrando a sua sob a mesa, seus dedos entrelaçando-se em um gesto que ninguém podia ver. Não era para as câmeras, não era para o público, era apenas entre eles. Após o jantar, quando retornavam à pousada, em uma noite surpreendentemente fria para o verão, Clara tremeu levemente em seu vestido fino.
Sem uma palavra, Caio retirou o paletó e o colocou sobre seus ombros. O gesto, tão simples e ao mesmo tempo tão íntimo, fez Clara levantar os olhos para ele. No espaço entre o carro e a entrada da pousada, sob o céu estrelado de Paraty, algo mudou no ar entre eles. Você foi brilhante esta noite, Caio murmurou, sua voz mais rouca que o normal. Vicente finalmente parece convencido. Não foi difícil, Clara respondeu, perdida na intensidade daqueles olhos escuros. Apenas disse a verdade. Por um momento, Caio pareceu sem palavras, uma raridade para o eloquente empresário. Sua mão moveu-se hesitante até o rosto dela, dedos tocando suavemente sua bochecha, como se ela fosse feita de porcelana fina. Clara. Ele sussurrou seu nome como uma prece. O momento foi interrompido pelo celular de Caio, tocando insistentemente. Xingando baixinho, ele atendeu a chamada, afastando-se alguns passos. Clara observou-o falar, gesticular, seu semblante mudando gradualmente da vulnerabilidade momentânea para a máscara familiar do executivo. Quando desligou, era novamente o Caio Rezende que o mundo conhecia. Preciso voltar a São Paulo imediatamente, ele informou, a voz tensa. Houve uma tentativa de vazamento de informações sobre a aquisição da Atlântica. Alguém com acesso privilegiado está tentando sabotar o negócio. Clara imediatamente pensou em Vanessa e sua ameaça na praia. Seria possível? Você vem comigo ou prefere ficar e aproveitar o último dia? Caio perguntou, já digitando mensagens em seu celular. Vou com você, Clara respondeu sem hesitação. O pensamento de ficar sozinha em Paraty, possivelmente cruzando com Vanessa novamente, não a agradava. Em menos de uma hora, estavam no helicóptero particular de Caio, sobrevoando a costa em direção a São Paulo. Clara observava o perfil tenso dele, iluminado pelas luzes do painel de instrumentos. A turbulência repentina fez o helicóptero sacudir violentamente. Clara soltou um pequeno grito de susto, agarrando instintivamente o braço de Caio. Está tudo bem, ele a tranquilizou, cobrindo sua mão com a dele. Apenas uma corrente de ar. Mas a turbulência aumentou, fazendo o helicóptero balançar perigosamente. O piloto informou que precisariam fazer um pouso de emergência em uma área segura, até que a tempestade inesperada passasse. Poucos minutos depois, estavam em terra firme, em um pequeno heliponto de emergência próximo a Ubatuba. A chuva agora caía intensamente, tornando impossível continuar a viagem tanto por ar quanto por terra. Precisaremos passar a noite aqui, o piloto informou após verificar as condições meteorológicas em seu tablet. Há uma pousada a poucos metros. Posso organizar acomodações para todos. A pousada era simples, mas aconchegante, muito diferente dos luxuosos hotéis que Caio costumava frequentar. O problema: havia apenas um quarto disponível. Pegamos o quarto, Caio decidiu rapidamente. Arranjaremos acomodações para a tripulação em outro lugar. Clara seguiu-o em silêncio, até o quarto modesto com sua cama de casal, mesinha simples e banheiro básico. Estava muito longe do luxo da mansão em Alphaville, ou mesmo da pousada exclusiva em Paraty. Você pode ficar com a cama, Caio ofereceu, retirando o paletó molhado. Dormirei na poltrona. Não seja ridículo, Clara protestou, observando a pequena poltrona que certamente seria desconfortável para o corpo alto de Caio. A cama é grande o suficiente para dois. Podemos compartilhá-la como adultos. Ele hesitou, claramente desconfortável com a ideia. Nosso acordo. Nosso acordo diz sem intimidade. Dormir na mesma cama não viola isso, Clara argumentou, embora seu coração batesse acelerado com a perspectiva. Após um banho quente, para afastar o frio da chuva, Clara saiu do banheiro vestindo uma camiseta emprestada da pousada, grande demais para seu corpo pequeno. Caio já estava na cama, mantendo-se rigidamente em seu lado, como se uma linha imaginária dividisse o colchão. Clara deitou-se do outro lado, mantendo a mesma distância cuidadosa. O silêncio entre eles era denso, carregado de coisas não ditas. Acha que foi Vanessa? Ela finalmente perguntou em voz baixa. Caio virou-se para encará-la na penumbra. Como assim? O vazamento. Vanessa me abordou hoje na praia. Ela... Clara hesitou, decidindo finalmente contar toda a verdade. Ela sabe sobre nosso acordo.
Sobre o contrato, o valor, tudo. Ameaçou expor a farsa a menos que paguemos 1 milhão. Caio sentou-se na cama abruptamente, seu corpo tenso como uma corda de violino. E você está me contando isso agora? Não queria arruinar sua negociação importante. Clara explicou, sentando-se também. Achei que poderia lidar com ela sozinha. Lidar com ela? Caio quase riu, mas o som era amargo. Vanessa é como uma cascavel. Bonita, sedutora e mortalmente perigosa. Eu não tenho medo dela. Deveria ter. Caio passou a mão pelos cabelos em frustração. Como ela descobriu sobre o contrato? Os únicos que sabiam eram eu, você e Mateus. Clara mordeu o lábio hesitante. Ela mencionou ter amigos no cartório, onde o testamento do seu pai foi registrado, e disse que vocês estavam praticamente noivos 3 meses antes do nosso casamento. Isso é absurdo. A veemência da negação surpreendeu Clara. Vanessa e eu tivemos um caso casual. Ela criou toda essa fantasia de relacionamento sério em sua mente. Nunca houve qualquer promessa. Clara estudou o rosto enfurecido de Caio. Você realmente nunca pensou em se casar com ela para resolver o problema da cláusula? Nunca, ele respondeu sem hesitação. Vanessa representa tudo o que eu desprezava em meu próprio mundo. Superficialidade, interesse apenas no status e no dinheiro, falta de princípios. E eu representava o oposto? Clara perguntou suavemente. Por isso me escolheu? Caio virou-se para ela, seu olhar intenso mesmo na luz fraca. Escolhi você porque, quando li seu perfil, vi alguém que sacrificou tudo por amor. Alguém com valores reais, alguém puro. A palavra pairou entre eles, carregada de significados não explorados. Você não me conhece realmente, Clara sussurrou. Conheço o suficiente, Caio respondeu, sua voz baixando para um tom mais íntimo. Conheço sua coragem, sua lealdade e sua inteligência. Conheço como seus olhos se iluminam quando fala de literatura, como você sorri quando acaricia a capa de um livro antes de abri-lo, como você trata cada pessoa com a mesma dignidade, seja um executivo ou jardineiro. A intensidade de suas observações deixou Clara sem fôlego. Ele realmente a observara tão atentamente nos últimos meses? Caio, ela começou sem saber exatamente o que queria dizer. Ele se aproximou, diminuindo o espaço cuidadosamente mantido entre eles. Nos últimos meses, você me mostrou um mundo que eu não conhecia. Clara, um mundo onde ações não são medidas apenas por lucros, onde música pode ser tocada por prazer, não por exibição, onde gestos simples importam mais que grandes demonstrações. Suas palavras, tão sinceras e vulneráveis, demoliram as últimas barreiras que Clara havia construído. Ela se viu inclinando-se em direção a ele, como uma flor em busca do sol. Seus rostos estavam próximos agora, tão próximos que ela podia sentir a respiração dele misturando-se à sua. Por um momento, o mundo pareceu suspender-se naquele espaço entre eles. Não mais empresário e funcionária contratada, não mais marido e esposa de fachada. Apenas um homem e uma mulher à beira de algo transformador. Quando seus lábios finalmente se encontraram, não foi para as câmeras, não foi para manter aparências, foi real, intenso e assustadoramente sincero. O beijo, suave no início, rapidamente se transformou em algo mais profundo, mais urgente. Anos de sentimentos reprimidos por Clara, meses de autocontrole por parte de Caio, tudo desmoronando com o simples toque de lábios. As mãos dele encontraram o caminho até seu rosto, segurando-o como se fosse o mais precioso dos tesouros. Foi Clara quem quebrou o encanto, afastando-se abruptamente, a respiração ofegante e os olhos arregalados de surpresa, não pelo gesto dele, mas por sua própria resposta apaixonada. Não podemos, ela sussurrou, levando os dedos aos lábios que ainda formigavam com a sensação do beijo. O contrato, nós concordamos. Caio recuou imediatamente, o respeito sobrepondo-se ao desejo evidente em seus olhos. Perdão. Eu não deveria ter... Não é isso, Clara interrompeu, confusa com suas próprias emoções turbilhonas. Eu nunca estive com ninguém. Dessa forma, a confissão pairou entre eles, carregada de vulnerabilidade. Caio a encarou por um longo momento, compreensão lentamente substituindo a surpresa em seu rosto. Você nunca... Ele deixou a pergunta no ar, sua voz gentil, sem julgamento. Clara balançou a cabeça, incapaz de encontrar seu olhar.
Nunca tive tempo para relacionamentos. Minha mãe sempre foi minha prioridade. E depois, nunca encontrei alguém com quem quisesse compartilhar algo tão íntimo, não por religião ou moralismo. Apenas esperava por conexão, algo real. Caio permaneceu em silêncio por um momento que pareceu se estender infinitamente. Quando finalmente falou, sua voz estava carregada de uma emoção que Clara jamais ouvira antes. E nosso beijo foi real para você? A pergunta atingiu o cerne do conflito dentro dela. O que sentira nos braços de Caio não era apenas desejo físico, mas algo mais profundo, mais assustador. Um sentimento que crescera lentamente durante os meses de convivência, apesar de todas as barreiras que ambos haviam erguido. Foi, ela admitiu em um sussurro, mais real do que qualquer coisa que já senti. Caio respirou fundo como se reunisse coragem. Desde aquela entrevista, quando toquei primeira visão para você, algo mudou dentro de mim. Venho lutando contra isso, dizendo a mim mesmo que era apenas parte da encenação, que quando o contrato terminasse, seguiríamos nossos caminhos e tudo ficaria bem. E agora? Agora não consigo mais imaginar minha vida sem você, ele confessou, a vulnerabilidade em sua voz fazendo o coração de Clara saltar. Não como minha esposa de contrato, como minha parceira real, a mulher que me mostrou que existe mais na vida do que acordos, negócios e poder. As palavras dela ficaram presas na garganta. Queria dizer que também não conseguia imaginar a vida sem ele, que o acordo de negócios havia se transformado em algo infinitamente mais valioso. Mas o medo de se entregar completamente, de confiar, de ser abandonada quando não fosse mais útil, a paralisava. Estou assustada, admitiu finalmente. Eu também, Caio respondeu, surpreendendo-a. Passei a vida controlando tudo ao meu redor. Agora, pela primeira vez, sinto-me completamente sem controle. E o mais assustador é que não me importo. Ele estendeu a mão, tocando suavemente o rosto dela. Não farei nada que você não queira. Podemos voltar ao combinado original, esquecer esta noite. Ou podemos tentar algo novo, algo real, sem contratos, sem cláusulas. Clara fechou os olhos, sentindo o calor da mão dele contra sua pele. Todas as razões pelas quais deveriam manter distância pareciam insignificantes, comparadas ao que sentiam um pelo outro. Não quero esquecer esta noite. Ela finalmente respondeu, abrindo os olhos para encará-lo. Quero descobrir o que temos de verdade. Mas preciso de tempo. Preciso ter certeza de que não é apenas o momento, a situação, a adrenalina. Caio assentiu compreensivo. Temos tempo. O mundo pode esperar. Naquela noite dormiram de mãos dadas. A linha imaginária que dividia a cama ainda existindo, mas agora com uma ponte frágil conectando os dois lados. Retornaram a São Paulo na manhã seguinte. O clima entre eles carregado de possibilidades não exploradas. Na mansão, foram recebidos por uma dona Iracema preocupada e uma notícia perturbadora. A reportagem sobre o vazamento de informações da construtora Atlântica incluía insinuações sobre o casamento de conveniência do poderoso empresário Caio Rezende. É apenas o começo, Mateus alertou durante uma reunião de emergência no escritório de Caio. Recebi informações de que Vanessa Prado está preparando uma grande exposé para a imprensa. Ela tem cópias do contrato pré-nupcial, detalhes sobre a cláusula do testamento, tudo. Como ela conseguiu essas informações? Clara perguntou tensa. Mateus hesitou, visivelmente desconfortável. Acredito que alguém do meu escritório vazou. Já identifiquei o responsável, um assistente jurídico que estava tendo um caso com Vanessa. O que ela quer? Caio questionou, embora todos na sala já soubessem a resposta. Inicialmente, dinheiro, Mateus respondeu. Mas acho que há mais. Vanessa se sentiu rejeitada quando você escolheu Clara em vez dela para este arranjo. É pessoal. Ela quer me destruir, Caio concluiu, sua voz estranhamente calma, usando Clara e nosso casamento como arma. O silêncio pesado que se seguiu foi quebrado pelo toque do celular de Clara. Era o hospital. Os resultados dos últimos exames de Dona Iracema haviam chegado. Pela primeira vez em 5 anos, havia sinais claros de remissão da doença. É um milagre, o médico explicou pelo telefone. O tratamento experimental está funcionando melhor do que esperávamos. Sua mãe poderá ter uma vida quase normal daqui para frente, com acompanhamento regular, claro.
Quando Clara desligou, lágrimas de alívio corriam por seu rosto. Por 5 longos anos, vivera com o medo constante de perder sua mãe. Agora finalmente havia esperança real. Boas notícias? Caio perguntou, observando sua expressão. Minha mãe está respondendo ao tratamento. Ela vai ficar bem. Clara mal conseguia acreditar nas próprias palavras. A alegria daquele momento foi rapidamente ofuscada pela realidade da situação em que se encontravam. Se o escândalo viesse à tona, não apenas o império empresarial de Caio estaria em risco, mas a reputação de Clara também seria destruída. Temos que enfrentar Vanessa. Clara decidiu, enxugando as lágrimas. Não podemos deixá-la controlar nossas vidas. Concordo, Caio assentiu. Mas precisamos ser estratégicos. Nas semanas seguintes, elaboraram um plano cuidadoso. Enquanto isso, Clara e Caio continuavam sua dança delicada de descoberta mútua. Não houve mais beijos desde aquela noite em Ubatuba, mas algo havia definitivamente mudado entre eles. Jantares se estendiam em longas conversas. Compartilhavam livros, músicas, ideias. Em algumas noites, Caio tocava piano especialmente para ela. Não mais escondido na madrugada, mas abertamente, deixando-a ver aquela parte vulnerável de sua alma. Por que nunca seguiu carreira na música? Clara perguntou certa noite, sentada ao lado dele no banco do piano. Caio hesitou, seus dedos pausando sobre as teclas. Meu pai sempre dizia que artistas morrem de fome, que a família Rezende não criava sonhadores, mas realizadores. E você acreditou nele. Na época, sim. Queria tanto a aprovação dele. Caio retomou a melodia mais suave agora. Quando finalmente tive coragem de desafiá-lo, dizendo que queria estudar no Conservatório de Viena, ele me apresentou um ultimato: música ou herança. E você escolheu a herança. Clara concluiu. Escolhi o que achava ser meu dever. Caio corrigiu. O Grupo Rezende emprega milhares de pessoas. Senti a responsabilidade sobre meus ombros. Clara cobriu a mão dele com a sua, fazendo a música cessar. Nunca é tarde para seguir sua paixão. Ele a encarou intensamente, algo não dito pairando entre eles. Estou começando a entender isso. O confronto com Vanessa foi cuidadosamente orquestrado. Caio a convidou para uma reunião privada em seu escritório na cobertura do edifício Albuquerque. Clara estaria presente, assim como Mateus e, inesperadamente, Vicente Monteiro. Não entendo por que chamou Vicente. Clara questionou enquanto se preparavam. Confie em mim, Caio respondeu enigmaticamente. Às vezes é preciso um predador para deter outro. Vanessa chegou pontualmente, deslumbrante em um vestido vermelho justo e um sorriso confiante que vacilou, momentaneamente ao ver todos os presentes na sala. Que reunião interessante, ela comentou sentando-se graciosamente. Presumo que estejam prontos para discutir minha proposta? Na verdade, Caio respondeu calmamente, estamos aqui para discutir outra coisa. Com um aceno, Mateus distribuiu pastas aos presentes. Dentro, documentos detalhados mostrando as atividades de espionagem corporativa de Vanessa, incluindo o suborno ao assistente jurídico e tentativas anteriores de chantagem contra outros executivos. Isso é ridículo. Vanessa riu, mas o nervosismo em sua voz era evidente. Não podem provar nada. Já provamos, Vicente interveio, surpreendendo a todos. O assistente jurídico confessou tudo em troca de imunidade. A Polícia Federal está investigando suas atividades há meses, senhorita Prado. Apenas aguardavam mais evidências. Por que você está envolvido nisso, Vicente? Vanessa perguntou, a confiança evaporando rapidamente. Porque, ao contrário do que pensa, não sou inimigo de Caio, o presidente do conselho respondeu. Somos concorrentes, temos visões diferentes para os negócios, mas ambos respeitamos a lei. Espionagem corporativa e chantagem são linhas que não cruzamos. Vanessa virou-se para Caio, a raiva substituindo o medo inicial. Isso é sobre ela, não é? Ninguém que você escolheu em vez de mim. Isso é sobre ética, Caio respondeu firmemente. Algo que você claramente não compreende. Seu casamento é uma farsa. Vanessa gritou desesperada. Todos nesta sala sabem. Foi Clara quem respondeu, sua voz calma contrastando com o desespero de Vanessa. Nosso casamento começou como um acordo. Não negamos isso. Mas se transformou em algo verdadeiro ao longo do caminho. Vanessa a encarou incrédula.
Você realmente acredita nisso? Que ele te ama? Caio Rezende não ama ninguém além de si mesmo e seu precioso império. Você está enganada. Caio interveio, sua voz mais suave ao olhar para Clara. Descobri que há coisas mais importantes que negócios. Pessoas mais importantes. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Vicente, que se levantou com uma expressão satisfeita. Bem, isso resolve minhas últimas dúvidas. O conselho ficará satisfeito em saber que a cláusula do testamento foi cumprida não apenas na letra, mas no espírito. Você sabia? Clara perguntou, surpresa. Vicente sorriu. Querida, sou amigo da família Rezende há décadas. Augusto me consultou antes de incluir aquela cláusula no testamento. Não era sobre forçar Caio a se casar por obrigação, mas sobre incentivá-lo a encontrar alguém que o ajudasse a enxergar além dos números. Alguém como você. Ele se virou para Caio. Augusto estaria orgulhoso, não por você ter mantido o império, mas por finalmente ter encontrado algo que valha mais que ele. Com essas palavras, Vicente saiu, deixando um Caio visivelmente emocionado para lidar com a situação de Vanessa, que, diante das evidências irrefutáveis contra ela, não teve escolha senão aceitar um acordo de confidencialidade e deixar o país por um longo período sabático no exterior. Naquela noite, quando finalmente ficaram sozinhos na mansão, Clara e Caio enfrentaram a verdade que haviam adiado desde Ubatuba. Minha mãe está fora de perigo, Clara começou, sentada na beira da piscina iluminada, os pés descalços brincando com a água. Nosso contrato está quase no fim, e agora Vicente e o conselho aceitam nosso casamento como legítimo. Caio sentou-se ao lado dela, rolando as calças para também molhar os pés. Isso significa que você não precisa mais ficar. Não por obrigação, ela concordou, seu coração batendo acelerado. Mas e se eu quiser ficar? Caio virou-se para ela, seus olhos escuros refletindo as luzes da piscina. E você quer? Nunca imaginei me apaixonar por um homem como você, Clara confessou, finalmente verbalizando o sentimento que crescera dentro dela. Tão diferente do meu mundo, tão controlado, tão completo em si mesmo. Achei que seria apenas um acordo que manteria meu coração protegido. E o que aconteceu? Ele perguntou suavemente. Você aconteceu. Não o CEO implacável, não o herdeiro bilionário, mas o homem que toca piano de madrugada, que conhece meus livros favoritos, que apareceu no hospital quando minha mãe estava em cirurgia. Clara sentiu as lágrimas virem aos olhos. O homem por quem me apaixonei sem perceber. Caio tomou as mãos dela entre as suas, seu semblante sério. Preciso que saiba. Os 3 milhões do contrato são seus, independentemente de sua decisão. Sua mãe continuará recebendo o melhor tratamento. Não quero que fique por necessidade ou gratidão. Não é por isso que ficaria, Clara respondeu apertando as mãos dele. Ficaria pelo homem que me mostrou que podemos ser mais do que nossas circunstâncias, que me fez acreditar em possibilidades que nunca imaginei para mim. Tenho algo para você, Caio disse de repente, levantando-se e estendendo a mão para ajudá-la. Venha. Ele a conduziu até o piano na sala de música, onde uma partitura manuscrita estava aberta sobre a estante. Primeira vez, Clara leu o título, emocionada ao reconhecer a referência. Comecei a compor na noite após nosso beijo em Ubatuba, Caio explicou, sentando-se ao piano. É sobre descobertas. Sobre se permitir ser vulnerável pela primeira vez. Enquanto seus dedos deslizavam sobre as teclas, Clara sentiu cada nota ressoar dentro dela. A melodia contava a história deles. O início hesitante, a descoberta gradual, os momentos de tensão e, finalmente, a harmonia encontrada entre duas almas aparentemente incompatíveis. Quando a última nota se extinguiu, não havia mais barreiras entre eles. Não eram mais o CEO e a jovem contratada, o rico e a pobre, o experiente e a inocente. Eram apenas Caio e Clara, 2 seres humanos que haviam encontrado um no outro algo que nenhum contrato poderia prever. Quero rasgá-lo, Caio declarou subitamente. O quê? Nosso contrato. Ele se levantou determinado. Não quero que haja nenhum documento ditando o que somos um para o outro. Dirigiu-se à biblioteca, onde o cofre embutido na parede guardava os documentos mais importantes. De lá retirou a pasta com o contrato que haviam assinado há quase 1 ano. Tem certeza? Clara perguntou.
observando-o segurar as páginas que haviam definido seu relacionamento até então. Nunca tive tanta certeza de algo em minha vida, Caio respondeu, rasgando o contrato em pedaços. Quero um novo começo, sem termos, sem condições, sem prazos. Clara sentiu a emoção engasgar em sua garganta. E se não der certo? E se der? Ele retrucou, aproximando-se para segurar seu rosto entre as mãos. Clara Soares, você transformou minha vida. Me mostrou que há mais valor em um gesto sincero que em todas as fusões e aquisições que já fiz. Me ensinou que vulnerabilidade não é fraqueza, mas a mais pura forma de coragem. Ele se ajoelhou diante dela, não como o poderoso empresário acostumado a comandar, mas como um homem humilde diante do amor que o transformara. Não tenho alianças aqui, nem preparei um discurso elaborado, mas peço que seja minha esposa. Não por contrato, não por aparências, mas por amor. Que aceitemos juntos o risco de construir algo real, com todos os medos e incertezas que isso traz. Clara sentiu as lágrimas rolarem livremente. 1 ano antes, estava desesperada por dinheiro para salvar sua mãe, disposta a vender-se em um casamento de mentira. Agora, encontrava-se diante de uma escolha muito mais profunda. Entregar não apenas seu nome, mas seu coração, sua confiança, sua vida. Sim, ela respondeu simplesmente, porque às vezes as maiores decisões cabem nas menores palavras. Quando seus lábios se encontraram, não foi como naquela noite em Ubatuba, hesitante e assustado. Foi um beijo de certeza, de promessa, o primeiro de uma vida inteira que se abria diante deles. 3 meses depois, em uma cerimônia íntima na capela do Mosteiro de São Bento, Caio e Clara renovaram seus votos. Desta vez, não havia imprensa nem convidados influentes para impressionar. Apenas pessoas genuinamente importantes em suas vidas. Dona Iracema, visivelmente recuperada. Helena, a governanta que se tornara amiga. Mateus, que testemunhara toda a jornada. E até mesmo Vicente, cujo respeito por Caio crescera exponencialmente. Clara usava um vestido simples de renda, carregando um buquê de jasmins colhidos do jardim da mansão. Caio a esperava no altar, não mais o executivo impecável de outrora, mas um homem transformado pelo amor. Os cabelos levemente mais longos, o sorriso mais frequente, os olhos mais vivos. Em vez das tradicionais alianças, trocaram partituras manuscritas. A de Caio intitulada Primeira Vez. A de Clara, uma poesia que ela finalmente voltara a escrever, chamada Contrato do Coração. Após a cerimônia, enquanto os poucos convidados comemoravam discretamente, Caio levou Clara até o jardim da mansão, sob a mesma jabuticabeira onde ele a vira realmente pela primeira vez. Tenho 2 surpresas, ele anunciou, entregando-lhe um envelope lacrado. Dentro, Clara encontrou documentos oficiais de uma nova fundação, o Instituto Clara Soares, dedicado a oferecer tratamento médico gratuito a famílias de baixa renda com parentes que sofrem de doenças raras e degenerativas. Você... Ela não conseguiu completar. Emocionada demais. Seu sacrifício pela sua mãe não deve ser uma exceção, Caio explicou. Ninguém deveria ter que escolher entre dignidade e cuidados médicos. É maravilhoso, Clara sussurrou, abraçando-o com força. Qual é a segunda surpresa? Caio sorriu misteriosamente, conduzindo-a até a garagem da mansão, onde um carro os aguardava. Viajaram por quase 1 hora até chegarem a um bairro residencial tranquilo na zona oeste de São Paulo. Ali, diante de uma casa de 2 andares com um jardim florido, Caio parou o carro. O que é este lugar, Clara? Perguntou confusa. Nosso novo lar, ele respondeu, observando sua reação. Se você quiser. Mas a mansão em Alphaville é ostensiva, impessoal e cheia de memórias do início artificial do nosso relacionamento, Caio completou. Pensei que poderíamos começar realmente do zero, em um lugar que seja só nosso, que possamos construir juntos. A casa era espaçosa sem ser exagerada, elegante sem ser pretensiosa. No andar de cima, um quarto havia sido adaptado para receber Dona Iracema com todo o conforto. No térreo, uma sala ampla abrigava um piano de cauda e estantes de livros. A perfeita combinação das paixões de ambos. É perfeita, Clara declarou, emocionada pela consideração que ele demonstrava. Mas e o Império Resende?
Não precisa estar mais perto da empresa? Caio a abraçou por trás, ambos contemplando o que seria seu novo lar. Estou delegando mais responsabilidades. Contratei um CEO para gerenciar o dia a dia. Quero tempo para redescobrir minha música, para viver nossa história. Está desistindo dos negócios? Ela perguntou surpresa. Estou repriorizando, ele corrigiu. O império sempre estará lá, mas descobri que há coisas mais valiosas que não podem esperar, como amar e ser amado de verdade. Naquela noite, em sua nova casa, Clara finalmente se entregou completamente a Caio. Não por contrato, não por obrigação, mas por escolha. Uma escolha baseada em confiança, respeito e um amor que crescera lentamente, contra todas as probabilidades. Seus corpos se encontraram com a hesitação natural de primeiras descobertas, mas também com a intimidade emocional construída ao longo de meses de convivência. Clara, que nunca havia conhecido o amor físico, descobriu nas mãos gentis de Caio que a entrega do corpo pode ser tão significativa quanto a da alma, quando ambas acontecem com a pessoa certa. Para Caio, acostumado a relacionamentos fugazes, baseados apenas em atração física, a experiência de fazer amor com Clara, verdadeiramente fazer amor, não apenas sexo, foi uma revelação. A confiança que ela depositava nele, escolhendo-o para sua primeira vez, o tocou mais profundamente do que qualquer ato físico poderia. Quando finalmente se tornaram um só, não era apenas seus corpos que se uniam, mas suas histórias, seus sonhos, seus futuros. O que começara como um frio acordo comercial havia se transformado na mais improvável e verdadeira das histórias de amor. Meses depois, enquanto Clara escrevia seu primeiro romance na varanda ensolarada da casa nova, ouviu a melodia familiar vinda da sala de música. Primeira vez, havia se tornando o tema não oficial de sua história, de a música que Caio tocava quando queria expressar o que palavras não conseguiam capturar. Ela pausou sua escrita, fechando os olhos para apreciar a música. Sua vida havia se transformado de maneiras que jamais poderia imaginar. A jovem que sacrificara tudo pela mãe doente, agora dirigia uma fundação que ajudava centenas de famílias na mesma situação. A estudante que abandonara o sonho da literatura, agora escrevia seu primeiro livro, com o incentivo constante do marido. E Caio, o homem que acreditava que sentimentos eram obstáculos, havia se tornado um compositor respeitado, dividindo seu tempo entre a gestão estratégica do Grupo Resende e a música que sempre amara. Seu primeiro álbum de piano, Contratos Imprevistos, já ganhava reconhecimento no circuito de música clássica contemporânea. Quando a melodia cessou, Clara levantou-se e caminhou até a sala de música. Encontrou Caio sentado ao piano, contemplando a partitura à sua frente. Está diferente, ela comentou, sentando-se ao lado dele no banco. Adicionei uma nova seção, Caio explicou, tocando algumas notas, para refletir a evolução da nossa história. Como se chama agora? Ele sorriu, aquele sorriso que ainda fazia o coração dela saltar. Ainda é a primeira vez. Porque cada dia com você me faz descobrir algo novo, sentir algo pela primeira vez. Clara apoiou a cabeça em seu ombro, sentindo-se completa de uma forma que nunca imaginara possível. Quem diria que um contrato de casamento nos traria até aqui? Não foi o contrato. Caio corrigiu suavemente, beijando sua testa. Foi o que encontramos quando olhamos além dele. Quando ousamos ser vulneráveis. Quando aceitamos o risco de amar de verdade. Enquanto ele voltava a tocar, Clara refletiu sobre o estranho e maravilhoso caminho que a vida às vezes toma. Como o que parece ser apenas um negócio pode se transformar em uma jornada de autodescoberta. Como duas pessoas de mundos tão diferentes podem encontrar uma na outra exatamente o que nunca souberam que precisavam. E como, às vezes, os acordos mais importantes da vida são aqueles escritos não em papel, mas no coração. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Caio e Clara tenha tocado seus corações. Para continuar essa jornada emocionante, preparamos uma playlist especial com histórias igualmente cativantes sobre amores que superam todas as barreiras. Encontrem na